Você é curioso? Provavelmente respondeu para você mesmo muito rápido que sim. E sobre a Copa do Mundo? Há muitas curiosidades. E eu vou trazer aqui para vocês várias curiosidades que com certeza você não sabia. E eu vou te contar duas histórias que aconteceu comigo em Copas do Mundo. Já vou começar pelo nome da Copa do Mundo. Você acha que sempre teve esse nome? A resposta é não. Até 1970, o campeonato se chamava Taça Jules Rimet. Esse também era o nome do troféu em disputa. Foi só em 1974 que passou a ser utilizado o troféu da Copa do Mundo que conhecemos hoje. Com ele, veio a mudança de nome e a competição passou a ser chamada de Copa do Mundo. Você acha emocionante as disputas de pênaltis? Apenas 2 Copas foram decididas nos pênaltis. Sabe quais foram? A primeira foi em 1994. O Brasil venceu a Itália por 3-2 nos pênaltis. Foi nessa disputa que Galvão Bueno soltou a frase "Sai que é sua, Tafarel", que acabou virando uma espécie de meme antes mesmo da internet. E em 2006, a outra disputa chegou aos pênaltis. Desta vez, a Itália venceu a França por 5-3. Uma curiosidade rapidinha. Você sabia que a FIFA tem mais países associados do que a ONU? A ONU possui 193 países membros, já a FIFA conta com 211 associados. O francês Mbappé foi campeão mundial com apenas 20 anos, mas ele não foi o jogador mais jovem a ganhar uma Copa do Mundo. Foi o nosso rei do futebol, Pelé. Ele tinha apenas 17 anos quando trouxe a taça para o Brasil em 1958. Pelé também é dono de outro recorde. É o jogador que mais venceu Copas do Mundo. Ele trouxe a taça para o Brasil em 3 oportunidades, em 1958, 1962 e 1970. Toda conquista de uma Copa do Mundo, um momento marcante, é quando a seleção levanta a taça de campeão do mundo. Mas um fato curioso aconteceu com a taça da Copa do Mundo. Acredite se quiser, mas a mesma taça foi roubada 2 vezes. Não foi o troféu que conhecemos hoje. Era a Taça Jules Rimet. Foi roubada pela primeira vez em 1966 em Londres. O segundo roubo aconteceu em 1983 dentro do prédio da CBF. Essa história do roubo da taça eu conto para vocês em outro vídeo aqui no canal. E você sabe qual o valor do troféu da Copa do Mundo nos dias de hoje? O troféu utilizado hoje tem 37 centímetros de altura, um peso de mais de 6 quilos e é feito de ouro 18 quilates. Segundo o jornal Today dos Estados Unidos, o valor disso fica em torno de 20 milhões de dólares, passando de 100 milhões de reais. Continuando falando em valores, vamos falar sobre o estádio mais caro usado em uma Copa do Mundo. É o russo estádio Kirestovsky, onde foi realizada a Copa de 2018. Ele começou a ser construído em 2007 para ficar pronto em 2008, mas a obra acabou só em 2017. Com atrasos, aconteceram especulações sobre corrupção. Nada foi comprovado. O custo final do estádio foi de mais de 1 bilhão de dólares. E na Copa da Rússia de 2018 também temos outro recorde. O goleiro egípcio El Haddari, com 45 anos e 5 meses, se tornou o jogador mais velho a disputar uma Copa do Mundo. Você sabia que a final da Copa de 2022 foi uma cidade criada para isso? O Catar construiu do zero uma cidade inteira para receber a final da Copa. As obras começaram em 2005. Lusail fica a 20 km da capital e custou pelo menos 45 bilhões. Ela foi projetada para ser uma cidade mais inteligente do mundo. Possui tecnologias como energia solar, refrigeração de algumas áreas e monitoramento do tráfego, além, é claro, da infraestrutura para receber milhares de turistas. Falando em participações em Copas do Mundo, o Brasil é o único país que participou de todas as edições até o momento. Um dos momentos mais emocionantes de uma Copa do Mundo, com certeza, é o gol. E você sabe quem é o jogador que fez o primeiro gol na história da Copa do Mundo? Lucien Laurenti, da França, em 1930, no Uruguai. A partida acabou com a vitória de 4-1 contra o México. E quem é o maior goleador da história da Copa do Mundo? O recorde era do brasileiro até o trágico dia do 7-1 contra a Alemanha. Ronaldo, o fenômeno, era o primeiro da lista com 15 gols. Mas na semifinal de 2014, o alemão Klose marcou contra o Brasil. Hoje, ele é o dono do recorde, com 16 bolas na rede. E sobre o estádio lotado? É tão bonito quando vemos um estádio lotado de torcedores e tão feio quando temos estádios vazios, não é verdade? E qual o maior público de um jogo de uma Copa do Mundo? Você acha que 40, 60 ou 70 mil torcedores? Não.
O número de torcedores é bem maior do que isso. O maior público em um jogo de futebol aconteceu aqui no Brasil e foi na Copa de 1950, durante a última partida da Copa entre Brasil e Uruguai. A FIFA registrou um público de mais de 199 mil pessoas no Maracanã. Ser eliminado em uma Copa do Mundo não é nada bom. Mas um outro fato curioso aconteceu com o Brasil em duas oportunidades. Foi eliminado da Copa duas vezes sem perder nenhum jogo. A primeira foi em 1978. O Brasil foi eliminado na fase de grupos com apenas empates e vitórias. A segunda foi em 1986. O Brasil foi eliminado nas quartas de finais, nos pênaltis, que são contabilizados pela FIFA como empates. Qual foi a pior campanha de um país na Copa do Mundo, você sabe? Isso aconteceu em 1974, com o Zaire, ou atual República Democrática do Congo. O país saiu com 3 derrotas e um saldo de 14 gols tomados e nenhum gol feito. E você sabe qual a partida que teve mais gols marcados? Aconteceu em 54, entre Áustria e Suíça. O placar ficou 7-5, com vitória dos austríacos. Falando em Suíça, a seleção já foi eliminada sem levar nenhum gol. Mas como assim? Aconteceu em 2006. Na primeira fase, venceu 2 jogos por 2-0 e empatou um em 0-0. A seleção foi eliminada nas oitavas de final após um novo 0-0 e uma disputa de pênaltis com a Ucrânia. Os pênaltis não entram na contagem de gols. O Brasil é a seleção com maior número de vitórias seguidas na Copa. Entre 2002 e 2006, foram 11 vitórias seguidas até a derrota para a França nas quartas de final. A história do jogador que fez um gol só de meia no pé você conhece? O brasileiro Leônidas da Silva fez um gol inusitado em 1938. Ele foi o artilheiro daquela Copa. Em uma partida, ele marcou a metade dos 6 gols contra a Polônia. Durante esse jogo, a sua chuteira rasgou. O pé do jogador era pequeno, calçava 36, e ele tentou, mas não conseguiu um outro calçado. Então ele aproveitou que a meia era preta e continuou jogando. Chovia muito e o juiz não percebeu. O jogador marcou o último gol só de meia. Como na época os jogos não eram transmitidos na televisão, há quem diga que essa história de Leônidas é uma lenda. Tem um país que joga bonito, vários jogadores conhecidos, que já chegou na final da Copa do Mundo, mas nunca foi campeão. Quem amarga esse posto é a Holanda. O país europeu foi vice-campeão mundial por 3 oportunidades, mas nunca levou a taça para casa. É azar, hein? O Brasil é o maior vencedor da história das Copas. Mas quem tem mais vice? A resposta é a Alemanha. O país ficou em segundo lugar 4 vezes. Você provavelmente sabe qual é o mascote do seu time. E você sabia também que toda Copa do Mundo tem o seu mascote e cada Copa é diferente? Mas nem sempre as Copas teve mascote. O primeiro foi Willy, um leão com a camiseta da Inglaterra criado para a Copa de 1996. Desde então, toda a Copa tem um mascote associado ao país sede. Os personagens são usados em campanhas de marketing, principalmente aquelas voltadas para o público infantil. Agora, um fato triste que aconteceu na Copa de 1994. O colombiano Andrés Escobar marcou um gol contra. A partida terminou em 2-1 para os Estados Unidos. E a Colômbia foi eliminada. 10 dias depois, o atacante foi assassinado na garagem de uma boate, em Medellín. O assassino foi Humberto Munhoz Castro, que terminou preso em 2003. Mas o motivo do crime surgiu gerando especulação. Algumas teorias dizem que foi um crime encomendado por mafiosos do ramo de apostas de futebol. Outros falam que os narcotraficantes queriam vingança pela eliminação precoce da Colômbia na Copa. A versão do assassino foi de que tudo começou com uma discussão. O matador era motorista de 2 traficantes. Os criminosos estavam zombando de Escobar por conta do gol contra e o jogador se irritou. A discussão esquentou, o capanga recebeu ordens dos 2 traficantes para atirar e disparou 12 tiros contra o zagueiro. A Copa do Mundo é cheia de histórias, tem vários recordes, disputas emocionantes, momentos de alegrias e momentos de tristezas. Momentos marcantes para os jogadores, jornalistas e torcedores. Tenho certeza de que você tem uma história com relação à Copa do Mundo. Vou te contar 2 histórias que aconteceu comigo bem rapidinho. Uma engraçada e feliz e outra triste. A primeira, quando o Brasil ganhou o Penta em 2002 e eu saí correndo pela rua com a bandeira do Brasil, parei na esquina próxima à minha casa, joguei a bandeira no chão e me joguei em cima da bandeira. Ai, que dor, como doeu. Quando eu me joguei no chão, eu bati a parte mais dolorosa do homem, aquela parte sensível, sabe? E dolorido.
foi dolorido, me deu estômago ruim. Eu não sabia se eu chorava, eu não sabia se eu comemorava. Eu fiquei sem lugar, sem posição. Eu não conseguia levantar, eu não conseguia comemorar, eu não conseguia chorar. Eu só conseguia sentir dor naquele momento de comemoração. Mas depois foi só alegria. Outra história foi em 1998. Momentos antes que o Brasil iria disputar a final contra a França, meus pais tinham enfeitado todo o carro com bandeiras do Brasil, deixado todo o carro de verde e amarelo. Na época, eu não tinha carteira e eu saí com minha mãe pela cidade, igual um maluco, fazendo festa, buzinando, cantando, som ligado. Passando pela cidade, encontrei alguns amigos que me viram fazendo essa festa. Era nem festa, era uma comemoração, né? Porém, o Brasil perdeu aquela final. E até hoje, esses meus amigos me zoam sobre isso. Acredito que alguns deles possam se lembrar desse fato. E falam que eu dei azar para a seleção de ficar comemorando antes da hora. Então, sempre que me lembro de Copa do Mundo, eu me lembro também dessas histórias. E você deve ter suas histórias também, não é verdade? Deixe aqui embaixo a sua história, deixa eu saber algo que te marcou, alguma história engraçada, algo que te emocionou sobre a Copa do Mundo. Valeu, galera, e aquele abraço!